A paz do Senhor, paz do Senhor dos nossos amados irmãos que estão aqui presencial, e a paz do Senhor para você que está nos acompanhando aí pelo online. Amém? Nós vamos fazer uma oração para nós começarmos a nossa aula, para convidar o nosso diácono João para fazer a oração inicial. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente, queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, aprendendo mais sobre a tua palavra. Agora eu te peço, Senhor, abençoa o teu filho, use o teu filho para nos passar tudo aquilo que nós necessitamos aprender da tua palavra, Senhor. Guarda cada um aqui presente, Senhor, guarda nossos lares, Senhor, enquanto estivermos aqui, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre suicídio espiritual. Nós falamos semana passada, nós entendemos que suicídio, que vem da palavra do latim sui, que é tirar a vida, sídio, que seria vida, né? Então entendemos que suicídio é tirar a vida. Então, suicídio espiritual, o que nós entendemos com suicídio espiritual, Elisa? Morte espiritual. Mas como que sentido? A gente mesmo proporcionar a nossa morte espiritual. Exatamente. E nós entendemos, irmãos, que o suicídio material, ele é um ato do momento. A pessoa tenta se matar, vai lá e tira a sua própria vida. E o suicídio espiritual é algo gradual. É algo que vai acontecendo, são sintomas que vão acontecer na nossa vida e às vezes nós não percebemos. E como nós vamos dar conta, nós vamos entender que nós estamos à beira do precipício espiritual. A nossa vida com Cristo é uma vida gradual, constante. Nós precisamos estar constantes em Deus. Nós precisamos estar constantes com a nossa vida em Cristo. Por isso que nós caminhamos para a casa do Senhor. Por isso que nós procuramos ter conhecimento através da palavra, estudar a palavra. Nós estamos congregando, adorando ao Senhor juntos, para termos comunhão juntos. Amém? Então, eu não separei um texto específico, né? Mas nós vamos, conforme nós vamos falando, nós vamos colocando os versículos. Amém? Então, o suicídio espiritual, ele vai matando aos poucos. Nós entendemos que nós somos um ser tricotômico, nós somos corpo, alma e espírito. Nós já estudamos isso aqui, inclusive presencial. Não foi, Elisa? Você que tem memória melhor que eu, nós estudamos corpo, alma e espírito, foi aqui, né? Foi. Então, o corpo, né, é a matéria. A alma são os nossos sentimentos. E o nosso espírito é o que nos liga a Deus. Então, nós sermos um ser tricotômico, nós estamos corpo, alma e espírito. E o nosso espírito, né? Deixa eu colocar aqui. O nosso corpo é matéria, a alma são as nossas emoções, o nosso espírito é o que nos liga a Deus, ou nos desliga de Deus, né? Então nós entendemos que quando nós estamos falando de suicídio espiritual, nós estamos falando da nossa ligação com Deus. Hoje nós vamos falar alguns sinais de suicídio espiritual. Eu separei aqui para a gente 10 sinais que a gente pode perceber que são sintomas, né? Sinais ou sintomas, que nós estamos tendo um suicídio espiritual. Primeiro dele é parar de ler a Bíblia. Primeiro sintoma que nós temos como suicídio espiritual é quando o servo do Senhor ele começa a parar de ler a Bíblia. João, abre para a gente em Josué 1:8.
Missionário, está com a Bíblia aí? Qual que você quer? Eu quero que você leia para mim em Jeremias 15:16. Josué 1:8. 1:8. A palavra de Deus, ela é o alimento do servo sim. A palavra de Deus é o que nos direciona, é a bússola do crente. A palavra de Deus é que nos enche, né? A gente antigamente, eu não sei se os irmãos Elisa, que é do Evangelho antigamente, né, Elisa? Não sei, não. Sua conta. Antigamente. A gente costumava dizer que a Bíblia fechada era um livro qualquer, mas aberta era a boca de Deus. E isso é constante, isso é uma verdade que se aplica nos dias de hoje. A Bíblia é Deus falando conosco, é o nosso alimento, a nossa constância, a nossa estrutura que nos dá com direcionamento de Deus falando conosco. Josué 1:8. Não cesses de falar neste livro da lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, porque então farás prosperar o teu caminho. Então não se afaste da tua boca o livro, então, a palavra. Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. A tua palavra comi e me alimentei. Em Jó, capítulo 23, versículo 12, diz assim: do preceito dos teus lábios nunca me apartei, e da palavra da tua boca guardei mais do que a minha porção. Então, a palavra da tua boca. Então, nós vemos que a Bíblia nos mostra, nos direciona que a palavra do Senhor, ela nos alimenta. A palavra do Senhor, ela nos direciona. A palavra de Deus, ela dá caminho, ela é a bússola para não ficarmos perdidos, para estarmos em sintonia diante da vontade de Deus. Amém? Segundo sinal de um crente que está cometendo suicídio. Parar de orar. A palavra é o alimento, a oração é o oxigênio. Mas aí, irmãos, às vezes nós temos que entender que para nós orarmos a Deus, eu não preciso parar e me ajoelhar para poder orar a Deus. Eu preciso me direcionar a Deus. De repente, eu costumo, às vezes, de madrugada, quando estou indo trabalhar, eu andando, eu vou ligado com Deus, eu vou orando, vou intercedendo, vou clamando, vou pedindo. Às vezes eu trabalho de fiscal parado na rua e eu vou orando, vou clamando e vou falando com o Pai. A oração é o termo que nós usamos para nos comunicar. Então, oração, quando a gente fala orar a Deus, é nos comunicarmos com Deus. É a sintonia que nós temos. Jesus falou que nós nos chamaríamos de amigo. Então, Jesus Cristo é nosso amigo bem presente. Quando nós falamos, nos comunicamos. A oração, ela nos dá equilíbrio, ela nos leva, irmãos, em ligação com Deus. Ela nos aproxima. A oração, ela nos remete intimidade com Cristo. Quando o crente chega ao estado de orar, aí nós falamos aqui, o crente quando para de ler a Bíblia. Aí outro dia eu estava conversando com o irmão, aí a irmã falou assim para mim: eu leio a Bíblia todo dia. Eu falei: aqueles versículos lá no Facebook, eu leio todo dia. Meu Deus.
Instagram, nem tinha no Facebook. Às vezes eu posto, às vezes. Ah, que as pessoas Aquelas postam. imagenzinhas. Não, do jeito que falou, pensei que era alguma coisa no Facebook que tinha já, entendeu? Não, eu Acho que posto. posta ainda. Nós postamos, né? Tipo, se não postar, então a pessoa não vai ver. Não vai. Mas eu estou dizendo, quando a gente fala de linhas bíblicas, ela ou outro dia eu leio todo dia. Todo dia eu falo, o Senhor é meu pastor e nada, não está falando algo decorado. É parar, ler, é parar, sentar, ler alguns versículos. É claro que o dia, às vezes, né, João? Você que trabalha, você que tem uma vida corrida quanto a minha, às vezes o nosso dia a dia, ela nos impede de ficarmos todo momento lermos, nos dobrarmos diante de Deus, mas a oração ela é essencial na vida do crente. Quando o crente chega no estado que ele não lê a Bíblia e não ora, ele começa a dar sinais. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. E eu vou ler em Atos 6,4. Colossenses 4,2. Eu vou ler em Atos 6,4. Colossenses 4,2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Atos 6,4 diz assim: mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Então nós vemos que a Bíblia nos direciona a buscar o Senhor através da palavra e através da oração. A Bíblia nos direciona a que nós precisamos estar em comunhão com Deus através da nossa oração. E os irmãos que estão online, se depois quiserem meditar mais, nós também temos em 1 Tessalonicenses 5,17, que é orar e sem cessar, e Tiago, capítulo 3, versículo 18. Terceiro sinal, que a pessoa está tendo suicídio espiritual. Ela começa a parar de louvar. O louvor ele nos aproxima de Deus. O louvor ele é a forma de nós engrandecermos o nome do Senhor. O louvor através do louvor nós somos libertos. Através do louvor nós temos vitórias. Vamos ver isso. O povo de Israel no deserto, ele murmurava. Ele parou de adorar a Deus e começou a murmurar. E todos aqueles que estavam ali murmurando, eles não entraram no reino lá na Canaã prometida. João, olha para mim, em Números 14, do 26 ao 30. Então, quando o crente começa a parar de louvar e começa a murmurar, ele está a um passo do suicídio. Então, é como se ele trocasse o louvor pela murmuração, né? Exatamente. Não é cantar, nós não estamos falando de cantar. Números, 14, do 26 ao 30. Irmãos, o louvor ele nos aproxima de Deus. Lúcifer ele era o maestro do céu. Ele comandava um louvor diante de Deus. E a Bíblia diz que os anjos dizem santo, santo, santo. Eles louvam o Senhor o tempo todo dizendo santo, santo, santo. Quando nós
estamos contritos, com o coração contrito, quando nós estamos com o coração quebrantado, quando nós estamos nos levando a Deus com sinceridade através do nosso louvor a Deus, há quebrantamento de espírito, há alegria na alma. Elisa, eu estou mentindo? Quando a gente está orando, louvando ao Senhor com toda a nossa sinceridade, Deus recebe, irmãos, Deus faz milagres. Vai, João. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurantes. Não entrareis na jeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Célebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então nós estamos vendo, irmãos, que a palavra de Deus nos mostra que Deus começou a ver aqueles murmuradores. Eles pararam de adorar e começaram a murmurar, e eles não entraram na terra prometida. Quando nós damos lugar à murmuração na nossa vida, quando nós damos lugar a reclamar, só reclamar, Deus ele contempla isso, e Deus contemplou isso no povo de Israel, e Deus vai falar que aqueles murmuradores, eles não entraram. Vão ficar e não vão entrar. Por isso, meu irmão, não deixe de adorar. Deus habita entre os louvores. Eu vou citar os versículos, né? A gente não esteve muito. Então, Deus habita entre os louvores. Salmo 22, versículo 5. Salmos 9, versículo 11. Êxodo, capítulo 15, 11. Entrar na presença do Senhor com cânticos e louvores. Nós precisamos, irmãos, entrar na presença do Senhor com cânticos e louvores. Nós encontramos referência a isso. Salmo 138, versículo 1, Salmo 68, versículo 32 e Salmo 51, 15. Inclusive, eu quero ler para os irmãos Salmo 51, 15. E Salmo 51, 15 é justamente a oração de Davi. Quando Davi ele comete homicídio, ele comete adultério e Davi se arrepende. Então, quando nós nos arrependemos diante de Deus, de repente você parou de adorar o Senhor, de repente você parou de estar só reclamando, e de repente hoje, através dessa palavra que você está recebendo, você fala assim: não, eu quero parar com isso. Eu quero dizer para você que Davi exclama isso. Salmo 51, versículo 15, diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Um momento ali de confissão, um momento ali de contrição diante de Deus, reconhecendo os seus erros. Ele fala assim: Senhor, abre a minha boca. Ó Senhor, a partir de agora, Deus, eu quero te louvar e te adorar. Deus, ele aceita a nossa adoração. Agora eu quero falar para vocês alguns benefícios da adoração. Eu vou falar os benefícios e vou citar os versículos, bem? Provisão de Deus. Nós encontramos em 2 Crônicas, quando Deus fala para Josafá: nesta peleja tu não terás que pelejar, mas eu lhe darei nas tuas mãos. E o que Josafá faz? Ele bota os levitas na frente e começa a adorar o Senhor. E através da adoração, a Bíblia vai dizer que o louvor ele subia diante de Deus. E conforme subia a adoração a Deus, Deus fazia com que os seus inimigos lutassem um contra os outros.
outros. E Josafá não precisou mover um dedo, porque um matou o outro, ele só pegou o despojo. Então, meu irmão, diante da sua luta, diante da sua dificuldade, adore ao Senhor. É através da tua adoração que Deus vai prover. Benefício da adoração, afasta Satanás. Mateus 4:10, quando Deus está lá no deserto e fala da adoração. Vamos ler juntos, para não termos dúvidas. Mateus, capítulo 4, versículo 10, e diz assim: e quando... Achou, João? Achei. Então vai ler. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E ele teve que se retirar. Então a Deus, somente a Deus. E Satanás teve que se retirar. Sabe por quê? Porque o nosso louvor, quando nós adoramos, irmãos, não é cantar. Eu estou cantarolando. Não, mas quando eu estou adorando, eu estou, mesmo no serviço, mesmo lavando a louça, mesmo cuidando da casa, você está adorando o Senhor e Deus está recebendo. Benefício da adoração traz libertação. Salmo 68, versículo 6. O benefício da adoração alegra o coração, está em Tiago 5,13, e traz o céu à terra, Salmo 148, versículo 13, quando nós começamos a adorar ao Senhor. Irmãos, eu já tive essa experiência muitas vezes na igreja, quando a gente está adorando ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa sinceridade, a gente começa a sentir a glória de Deus tão grande que parece que o céu desce, não é verdade? Então, adorar a Deus, quando o crente começa a parar de louvar e começa a murmurar, nós vemos aí, são sinais, são sintomas de um suicídio espiritual. 3. Quarto. Quarto indício de suicídio é parar de congregar. De repente você que está lá vivendo um momento de pandemia, eu tenho que ficar em casa, eu entendo, irmãos, que às vezes tem que ter cuidados. Mas se eu vou no mercado, se eu vou na farmácia, se eu vou em tantos lugares e Deus está me protegendo, porque Deus não vai me proteger se eu for na casa dele. Se eu faço tantas coisas nos meus afazeres, eu dou prioridade a tantas coisas e não dou prioridade à casa do Senhor. Quando o crente começa a parar de congregar e começa a ficar longe, vou completar aqui. Longe da igreja. Pastor Marco, O Diácono Edival colocou aqui que ele não lembra do versículo que fala, mas sobre Paulo e Silas na prisão, que é um exemplo de adoração. Eles de estavam adoração. presos e eles começam a adorar o Senhor no momento de dor, no momento de que foram castigados, foram injuriados, e Deus ali abre as prisões. Além de libertação, nós falamos mais de libertação de cadeias, né? Mas libertação no modo geral. Eles foram libertos porque eles adoraram ao Senhor. Então, quando nós adoramos ao Senhor em sinceridade, Deus abre portas, Deus abre cadeias. Aqui o quarto sinal de suicídio espiritual: parar de congregar, ficar longe da igreja. Às vezes, irmãos, nós priorizamos diversão
botamos a igreja em segundo plano. Eu não estou falando aqui que nós, como servos do Senhor, não temos que ter um momento de lazer. Temos sim. Nós, como servos do Senhor, precisamos ter nosso momento de lazer. Eu estou precisando ter um momento desse de lazer, sair com a esposa, passear um pouco. Estou precisando muito disso. Mas eu não posso deixar as coisas de Deus para poder priorizar minha diversão, meu bem-estar, me aliviar minha mente. Nós temos férias, tivemos um feriado agora, alguns irmãos passearam, e eu acho que isso é muito conveniente, isso é muito uma necessidade que o corpo humano precisa. Eu quero levantar a bandeira que eu sou de que o crente também tem que ter o seu momento. Mas enquanto nós temos as coisas de Deus, nós precisamos priorizar as coisas de Deus. Primeiramente, são as coisas de Deus. Nós temos que... A nossa primícia não é só o nosso dízimo. A nossa primícia é a nossa dedicação a Deus, a nossa leitura à palavra. A nossa primícia é um todo a Deus. Deus requer as nossas primícias. Vamos ler os textos? Olá, João. É nóis. Missionário, lê para a gente também. João, Hebreus 10, 25. Missionária Adriana, Atos 2, 46. Hebreus 10, 25. Não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então nós estamos vendo, irmãos, que nós precisamos nos dedicar às coisas de Deus. Quando nós paramos de congregar, irmãos, quando a gente congrega, a gente está tendo comunhão entre os irmãos. Quando a gente está congregando, há uma harmonia. Eu costumo dizer que nós, como cristãos, nós somos família. Não adianta a família estar separada, a gente tem que estar junto. Mas está na epidemia, pastor. Nós estamos vivendo momentos difíceis, eu sei. Mas se nós tivermos cautelas, se nós tivermos os nossos cuidados, se estivermos obedecendo o que tem mandado nós fazermos aqui na igreja, nós temos obedecido, não temos aglomerado, nós temos nos separado e não deixamos de estar junto com os irmãos. Eu quero ser bem fático, eu quero ser bem direto, dizendo que eu entendo todo esse processo que nós estamos vivendo, mas isso não pode ser empecilho que estejamos juntos em adoração e harmonia. O nosso amado diácono João leu para nós que nós precisamos congregar, precisamos estar em comunhão. Atos 2,46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Porque os crentes primitivos, eles tinham alegria de estarem juntos. Os crentes, quando a igreja começou lá em Atos, eles tinham o prazer de estarem juntos em comunhão. Porque se eu vejo a minha irmã Elisa que está triste, eu vou orar por ela. Se eu vejo que o meu irmão João não está bem, eu vou orar por ele. Porque há comunhão. Nós temos visto, irmãos, que às vezes na igreja, às vezes Deus usa a pastora e ela chama um, chama o outro. Vamos orar porque há necessidade de um ajudar o outro. Um ou outro ajudou, né? Mas isso assim nós vamos falar depois. E nós vemos também que Salmo 133, versículo 1, diz que agora fugiu a mente, o canto idoso, como diz a missionária, versículo. Ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Nós entendemos, irmãos, que Deus,
ele nos chama de ovelha. E ovelha anda em grupo, direcionada por um pastor. O pastor, quando a ovelha, o animal, a ovelha, ela não enxerga direito, ela não tem uma boa visão. Por isso que às vezes fala que a ovelha vai para o precipício, porque ela vai andando e se perde. E o pastor, estarem juntos em comunhão, ele vai estender o seu cajado e puxar a ovelha para junto do pasto. E nós vemos que alguns animais, eles vivem em isolamento. Animais que vivem só, nós vemos o rinoceronte, nós vemos o urso, nós vemos o leopardo, nós vemos as topeiras. São animais que vivem separadamente, não vivem em grupo, e são animais que se perdem, são caçados com facilidade. E nós, como ovelha, nós estamos juntos. Topeira é um animal. Topeira? Ele cava buraco e vive. Deixa algumas pessoas de topeira, né? Outra vez fala isso, uma topeira, não sei. Ela não enxerga. É porque não enxerga direito. Ela tem um nariz. Deve cair à toa, deve ser. Cai à toa. Porque já viu quando usa o termo topeira? A pessoa já... Cai à toa. É a presa fácil. Gente, eu não sabia. Eu escutei isso essa Que isso? semana. Topeira Topeira. animal. Eu ainda comentei isso ontem, não foi? Não é aquele que vive faz tudo, já. Topeira. Astúnios. Tinha muito desenho que a gente. Pica-pau, Elisa. Não me lembro disso. Isso aí. Ou pastor. Tanto que a única coisa que eu sei é isso, que às vezes tem essa coisa de uma topeira que a pessoa ou cai à toa, ou meio avoada da vida. Eu só conheço esse termo assim, sem mentira nenhuma. É um mamífero. Topeira cai à toa mesmo, porque não enxerga direito. Então, irmãos, nós somos chamados como ovelhas, não como topeiras, não como ursos isolados, mas nós somos ovelhas, que estamos juntos e sendo direcionados por um pastor. Enquanto o pastor estava falando aí sobre priorizar, congregar, estar junto, aí o Gustavo deu o exemplo da ovelha, aí me veio aqui o sermos um só corpo em Cristo Jesus. Exatamente. E assim, quando um dos sinais então do indício para o suicídio espiritual, para a morte espiritual, é quando nós não congregamos e não ficamos incomodados, não sentimos saudade, não tem aquele desejo no coração de estar com o irmão, de deixar sempre para depois. E às vezes a gente pega até alguns versículos, alguns conceitos bíblicos para poder criar uma defesa. Só que quanto mais a gente cria esse muro de defesa, ilusório, né? A gente nem percebe que a gente está caminhando para uma morte espiritual. Porque se um órgão não tem como sobreviver fora do corpo, não tem como tirar o coração, ele vai continuar vivo fora do corpo. Não tem como um dedo sobreviver fora do corpo. Então, se eu fico fora do corpo, é porque eu estou caminhando com um suicídio espiritual e nem percebo o caminho que eu estou trilhando. E nosso quinto sinal de um suicídio espiritual, João, é começar a afastar-se dos irmãos. Nós, semana passada, falamos do suicídio à luz da Bíblia. E uma das características que a pessoa está querendo cometer um suicídio é quando ela começa a se isolar. A pessoa começa a se afastar. Foi o que sintoma que você falou no caso da depressão, do físico. Exatamente. Foi o que a Aí, missionária... no caso, é uma depressão espiritual. Espiritual. Porque aí, irmãos, olha só, nós ficamos mais vulneráveis. Porque juntos, um ajuda o outro. Um ora para o outro. Cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quando o João não está bem, a Elisa vai... Não, filho, vamos levantar sim, vamos para o culto. Se a Elisa, não, o João vai falar, não, Elisa, vamos sim. Nós hoje, né? Vai, não vai, vamos, não vamos. E não foi nem só de não estar bem, ele está meio perdido, baratinado em casa com as coisas, né? Vamos embora. Porque um ajuda o outro. Agora, se fosse um sozinho, ia desanimar fácil, não é verdade? Mas aí, quando há a interação, irmãos, a comunhão,
Quando há comunhão, há alegria. Quando há todos no mesmo sincronismo, um ajuda o outro. Problemas sempre vamos passar, dificuldades sempre vamos ter, desânimo sempre vamos viver esses momentos de desânimo. Você acha que eu também não vivo isso? Não. Vivo. Só que a palavra do Senhor tem me estimulado a seguir, a não parar. E quando nós estamos em unidade, nós entendemos que, como diz, juntos nós somos mais fortes. Separado, nós somos vulneráveis. Teve um filme aí de heróis e o vilão do filme lá, ele tentou separar os heróis, porque separado eles eram mais vulneráveis. Nós, se estivermos separados, somos mais fáceis de ser atacados. Mas quando estamos juntos, a comunhão, a oração, a intercessão, a Bíblia fala que um ao outro ajudou. O seu companheiro disse: esforça-te. E nós entendemos que nós juntos, que está lá em Isaías 45, versículo 6, juntos nós somos mais fortes. Como a Elisa falou e eu também já falei, afastar-se das pessoas é um grande sintoma quando a pessoa quer cometer suicídio. Então o suicídio espiritual não é diferente. João, abre aí para a gente Filipenses 2, capítulo 4, e eu vou ler 1 Crônicas 22, 17. E também depois, se você, amado, quiser ler em casa, você também pode ler em 1 João 4, 11 também. O Edival botou em é verdade, porque andando junto, se um fraquejar, o outro estende a mão. Filipenses 2,4, vai. Interessante que a própria ciência diz, né, que o ser humano, o corpo dele, o psicológico dele, não foi criado para viver isso sozinho. Tanto que parte da evolução humana foi em conjunto. O ser humano só chegou até hoje, graças a Deus, e ele está sempre em bandos, em grupos. A criação do mundo em grupo. Quando Deus criou o homem, ele viu que o homem estava só para poder ficar só. Ele criou a mulher para que ele não ficasse só. Então nós vemos que desde o início a preocupação de Deus que o homem não estivesse só. Fosse assim, era só Adão e acabou. Já pensou? E acabou mesmo, ponto final. João, vai lá, Filipenses 2,4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Entendeu? Então nós precisamos ter um com os outros, não só de si mesmo, mas do nosso próximo também. 1 Crônicas, versículo 22, capítulo 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 17, diz assim: e Davi deu ordens a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: porventura não está convosco, e segue o segundo versículo. Então, Davi preocupou-se que Salomão não estivesse só na construção do templo, porque não convém que estejamos só. Numa igreja, nós temos a pastora, nós temos pessoas que auxiliam a pastora. Uma empresa, nós temos a pessoa que está de cabeça, que é o gerente, mas tem pessoas que estão em volta para ajudar, porque sozinho, irmão, a gente não faz nada. Sozinho nós não vamos em lugar nenhum. Nós temos que entender que nós precisamos da comunhão, nos gera o quê? A prosseguir juntos, a caminhar e não desistir. Amém? Amém. Amém. Segundo passo, segundo aspecto de um suicídio espiritual amar, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, amar as coisas do mundo. Elisa, você que está quietinha, o que você entende amar as coisas do mundo?
Ok, Marcos, você escreveu aí? Amar as... Obrigado. Não, acrescentou. As coisas do mundo. Estou agora no computador, com duas letras ao mesmo tempo. Amar as coisas do mundo. O que você entende? Eu estou cometendo suicídio espiritual porque eu estou amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Como? E tem muitas coisas do mundo, né? Que as pessoas acham que não tem nada a ver, mas tem. Por exemplo, tem pessoas que estão na igreja, mas amam ouvir músicas consideradas mundanas. Isso é alguma coisa. Entendeu? Fiquei pesado? É o que eu estava pensando. Ah, Eu estava justamente a pensando pessoa nisso. ama, a pessoa tem prazer de dizer que gosta de ouvir, aquela não ouve assim, até. Porque se a pessoa fala assim que ouve, esporadicamente aconteceu, ouvido, não sei o que, não, a pessoa tem prazer, pra mim isso é amor, tem prazer de dizer que ouve, porque gosta e gosta muito. Então, isso é uma coisa, não quer mais, tem mais. João, o que é amar as coisas do mundo? O que eu como praticante do suicídio espiritual, quais são as coisas do mundo que vão me afastar das coisas de Deus? Acho que um pouco disso do que a Elisa falou também, né? Porque quando você passa a amar mais as coisas que não pertencem a Deus, você está amando as coisas que são do mundo. Um exemplo bom que ela deu foi isso. A pessoa de repente ouvir música. Por exemplo, frequentar lugares que a gente, quando cristão, sabe que não é o local onde um cristão está. Posso até dar um exemplo com relação a isso. Tipo, eu sou conhecida, a minha amiga mesmo fala que eu sou festeira, todo mundo sabe que eu gosto de uma festa. E gosto muito mesmo. Sendo que as festas hoje que eu gosto não são as mesmas de antes. Por exemplo, normal não seria normal, ou seria amar as coisas do mundo se eu continuasse gostando dos mesmos tipos de festa. A gente tem convite para festas para ir, que, por exemplo, às vezes a gente vai lá para dizer que foi, cumprimentar e ir embora. Tipo, ficou um pouquinho e foi embora. Aí, para mim, amar uma coisa do mundo seria se eu amasse ficar lá naquele lugar que está acontecendo de tudo, uma festa bem mundana mesmo. Eu acho assim. Aí eu vou entrar também em priorizar as coisas do mundo e deixar as coisas de Deus. Quando a gente fala de ouvir música, eu não tenho que é pecado ouvir, mas se a Bíblia me diz que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, eu não vou ficar afundado em coisas que vão me trazer memória do meu passado, do meu pecado. Eu não vou ficar mergulhado em coisas que em lembranças que vai me trazer memórias do mundo para a minha vida espiritual, que não vai acrescentar nada. Amar as coisas do mundo, eu gosto de ver um filme, o pastor Marcos, adoro ver filme de heróis. Eu adoro, mas eu não posso deixar que isso seja a minha prioridade. Eu tenho que buscar as coisas de Deus. Se eu vou ler a palavra do Senhor, se eu vou buscar as coisas do alto, eu não vou priorizar filmes que me levam a diversões enquanto eu estou lendo a Bíblia. Eu não vou priorizar uma novela, em vez de ir para a casa do Senhor, eu vou me mergulhar em novelas, em coisas que vão me afastar. Amar as coisas do mundo são, como a Elisa falou, festas, músicas, gostos que nós, como servos do Senhor, nós precisamos saber separar. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. A gente pode colocar aí também um sofá, uma televisão. Porque às vezes a pessoa não vai para festa, não tem o hábito de ficar ouvindo música, mas ama um sofá. É verdade, é né? verdade mesmo. Ama uma televisão que Não sei como, porque nem não vai nem escutar o som da trombeta. Assim, eu falei esse negócio de música, mas as pessoas às vezes não entendem. Eu até falei, posso até falar aqui que não tem problema nenhum. Esse negócio de live que teve, a Rede das Lives, aí eu e o João vimos uma live romântica, né, João? Ainda postei assim, um pouquinho, muita gente curtiu. Bonitinho, foi até bonitinho, mas assim, foi ali naquele momento. Isso também não é um hábito, vamos supor. Não vou falar nem nome de cantores nem nada, para não causar polêmica, né? Não teria nada demais, mas assim, melhor até lá. Aí eu, né, João, lembra disso? Assim, aí às vezes as pessoas não entendem, mas por exemplo, a partir do momento que isso fosse um hábito, assim, sempre. Uma prioridade. Entendeu? Aí acho que já se torna. É igual no
mesma pele, deixar as coisas de Deus. Nos Estados Unidos, o entendimento cultural dele é bem diferente do nosso. Então, cristão ou não cristão, as músicas são mistas. O cristão ele canta as músicas seculares normalmente nos Estados Mas Unidos. eles separam Mas muito esse nome. Mas é uma questão, lá no caso, em nós, é uma questão cultural. Aí eu acho que a Elisa falou, é o que você dá prioridade, o que é mais importante. É entre gostar e amar uma diferença. Tipo assim, a gente falar isso, a gente conversasse isso com os nossos jovens, aqui, principalmente moradores do Rio de Janeiro. Pense na guerra que estourar. É complicado, né? É difícil. Mas eu sei disso, eu tenho um jovem em casa. Então, a gente entende que às vezes, por exemplo, você nunca cantarolou uma música que não se diz evangélica. Eu já cantarolei às vezes. Sim, sou fã. Eu, o Face trouxe a memória. Ele nem lembrou. Eu lembrei. Só que eu não ia falar. O Bruno que gosta dessa história. O Face trouxe a memória. Há 2 anos atrás nós fizemos um encontro de casais. Ah, foi quando isso? Há 2 anos atrás. Não, que foi que trouxe? Foi hoje? Ontem. Ai, eu acho que Foi o meu ontem, também. pastor? Eu não olhei as fotos, eu tentei ver, passei batido. Eu vi que era alguma coisa. Por aí, porque foi esses dias, assim. É 2 anos já. Foi esses dias que o Face trouxe. E eu cantei a música pra minha esposa, e eu sou fã dela. E o Bruno é doido com esse vídeo. Não tem não, né? Você não tem não. E lá não faz isso também que contou, não. Já sabia. Fica assim, viu pra caramba. Então, a gente tem esses momentos, mas isso não é prioridade. Isso não é algo que é constante na nossa vida. O diácono Gival botou assim, verdade. Gosta tanto, tem até lugar marcado no sofá. E aquele pensamento que não tem nada a ver. As pessoas falam isso, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu ainda vou escrever um negócio para poder falar sobre isso assim. Olha, pastor, eu até me comprometo, nem que seja uma pregação. Eu tenho um negócio com isso. Vamos ler? Vamos ler a palavra? A gente está falando na base da Bíblia. Então vamos lá. João, lê para mim 1 João 2,15. Eu vou pedir a minha pastora para ler em Tiago 4,4. Meu Deus. E eu vou ler em 2 Timóteo 4,10. Ah, não veio quando vocês estão procurando aqui. Ah. Tem água não para beber? O João falou aqui. Tem pastor. Pegar lá para a geladeira. Ah, tudo bem, então vocês querem por lá. João 2,15. 1 João 2,15. Mas antes, João, eu vou ler em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Vamos falar em 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz assim. De 2 Timóteo 4, 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônia, Crescente, para a galáxia. Demas era uma pessoa que Paulo ajudou, Demas era uma pessoa que Paulo estendeu a mão, Demas era uma pessoa que ele se preocupou em ajudar, em levantar, e quando Paulo levanta, ajuda, Demas prefere o presente século, prefere o presente momento do que as coisas que Paulo está ensinando. E às vezes nós vemos muito isso. Demas dentro da igreja. A gente levanta, a gente ajuda, depois prefere as coisas do mundo do que as coisas de Deus. É o que nós estamos falando. Amar as coisas do mundo. Dar prioridade às coisas do mundo e esquecer das coisas de Deus. Vai, João. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Tiago 4,4, pastora. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então eu tenho que entender que eu tenho que priorizar as coisas. Eu não estou falando para você que tem um amigo não cristão, para você ver as costas para ele. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que você tem que amar mais as coisas de Deus. Você tem que priorizar, que nós falamos quando o crente para de congregar e prioriza mais a diversão do que a buscar as coisas de Deus, do que ir para a sua igreja. Vamos ser bem sinceros, deixa de ir para a casa do Senhor para poder se divertir e se dar bem. Irmãos, nós temos momentos que às vezes nós precisamos parar e ter um momento, é preciso. Às vezes é necessário. Como diz, há situações e situações. Há momentos e momentos. Mas eu preciso priorizar as coisas de Deus. Eu não posso me afastar dos irmãos. Eu não posso me isolar. Por quê? Um ou outro ajudou. Eu preciso estar em comunhão. Se eu estiver congregando, eu vou estar em comunhão. E se eu estou em comunhão com meus irmãos, eu não vou amar as coisas do mundo. Eu vou amar as coisas dos céus. Eu vou amar as coisas de Deus. Tem músicas muito bonitas, flashback, mas existem músicas lindas e maravilhosas no meio evangélico. E são antigas também, tá, Elisa? As antigas são mais bonitas, tá? Avança. Avança? Então nós temos que entender que Você é conhecido como pastor do flashback, né? Gosto. Você que é. Eu sou terrível. Puxa. Eu gosto mesmo. Então nós podemos amar mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo. O pastor leu bem enfaticamente o que Tiago fala. Se você se construir amigo do mundo, você está se dizendo que você é inimigo de Deus. E nós estamos dando esses passos de suicídio à luz da Bíblia. Nós estamos dando esses passos pausado na palavra. Não é que a gente não está inventando nada, a gente não está criando nada aleatoriamente. Mas nós estamos falando com base na palavra do Senhor. Amém? Amém? Amém. Sétimo sinal de suicídio espiritual. O sétimo é quando nos tornamos orgulhosos. Olha aqui embaixo. O orgulho, irmãos, ele nos afasta de Deus. O orgulho nos impede de nós nos achegarmos ao Senhor. João, lê para a gente Provérbios 21, 4, 28 e 25. Eu vou pedir a minha missionária que ela lê em 2 Timóteo 3, 4. Um é perto do outro, tá junto. Provérbios 21, 4. 21, 4. Olhar altivo e coração orgulhoso é lâmpada dos perversos, são pecado. Qual outro? Provérbios 28, 25. Olhar altivo, orgulho, nariz em pé. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Se eu vou contender, se eu vou mostrar que sou melhor, eu vou contender, mas eu busco ao Senhor, eu prosperarei. Se eu for, como diz, se eu for manso, se eu for sincero, alguém me chamou? Se eu for sincero, se o meu orgulho não ferir de me chegar ao Senhor. 28 e 25, não foi isso?
Provérbios 28, 25. Olha só a fala aqui da minha. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor. Na tradução do João fala prosperar. De prosperidade. O engordar está falando de abundância, de Bênção. fartura. Essa palavra Bênção aí. espiritual. Né? De fartura, de engordar, de muita coisa. Né? Por isso que nós temos que entender, irmãos, que o orgulho ele nos afasta de Deus. 2 Timóteo 3,4, missionário. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Lê de novo, minha amada. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, quando eu sou um orgulhoso, eu me afasto das coisas de Deus. Eu quero trazer para vocês alguns exemplos aqui. Nós vemos que Lúcifer era um anjo de luz. Lá em Ezequiel 28. Mas a sua soberba, seu orgulho, querer ser maior que Deus, melhor do que Deus, fez com que ele caísse. Fizesse que ele saísse da posição de anjo de luz para ser algo de trevas. Nós vemos aqui também Nabucodonosor. Está em Daniel, capítulo 4. Eu estou falando aqui Ezequiel 28. Aqui é Daniel, capítulo 4, versículo 33. Vai dizer que Nabucodonosor, por ele não querer dar glória a Deus, ele passou 7 anos comendo capim. Quando ele entendeu que ele precisava dar glória a Deus, depois de 7 anos, ele voltou ao seu normal. Seus pelos cresceram, ficou sujo, se arrastando igual um bicho. Porque o seu orgulho afastou-se de Deus. Nós vemos também Herodes. Está em Atos, capítulo 12, versículo 23. Eu estou dando os versículos, irmãos, porque Deus colocou no meu coração de mostrar o que a Bíblia nos diz. A gente não está falando nada aleatoriamente, a gente está falando com a palavra de Deus nos instruindo. Tudo que nós estamos falando é baseado no que a Bíblia nos ensina. A Bíblia vai falar que Herodes foi ferido por um anjo. Ele morreu e os vermes comeram seu corpo. Sabe por quê? Está em Atos, capítulo 12, versículo 22. Você confere cada versículo. A gente separou, eu li em todas as versões. 12. 22, desculpa, pastor. Perdão. Atos 22, capítulo 23. Deixa eu conferir aqui. Abre aí Atos 12. Acho que é 12 sim, pastor. Versículo errado. Atos 12. Atos 12, versículo 23. Tem que pagar aquele doisinho ali. Eu vou parar. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e foi comido de bicho e expirou. Morreu. Então é 12, tá? Perdão. Não erro meu, tá? E eu coloquei certo aqui no meu caderno, tá? Geralmente acontece isso. Então, Herodes, por seu orgulho, nós vemos outro grande personagem, que nós falamos muito dele nas nossas histórias dos reis de Israel, o rei Uzias, que está lá em... esqueci de botar o texto. Nós falamos muito dele, se não me engano, está em 2 Crônicas. Fala que Uzias, ele quis acender incenso na casa do Senhor.
Ele quis fazer algo que não era ele. Ele foi tão orgulhoso que ele quis, por ser rei, ele quis impor a vontade dele. Ele ia falar que ele ficou com câncer na testa, para todo mundo ver. Ele morreu num quarto fechado, porque câncer, perdão, lepra. Ele morreu isolado, porque ele foi orgulhoso. O orgulho, quando nós deixamos o orgulho nos dominar, nós não pedimos perdão, nós não reconciliamos com o nosso próximo, nós não reconhecemos que nós não podemos, não conseguimos, nós começamos a achar que podemos, que vamos fazer, nada eu faço, eu sou, e o orgulho nos afasta de Deus. E outro personagem que eu separei aqui, que também é muito falado, Naamã. Quando o profeta manda ele mergulhar no rio, ele não queria mergulhar com seu orgulho. Eu mergulhar nessa água suja? O Senhor falou, você mandasse mergulhar, você não mergulharia? E ele pôde deixar o seu orgulho de lado e mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E assim ele foi curado. Então, quando nós permanecemos com o nosso orgulho, nós vamos comer capim, nós vamos ser comidos por bicho. Mas se nós reconhecermos a soberania de Deus na nossa vida, como Naamã reconheceu, que deixou o seu orgulho de lado e se mergulhou naquelas águas sujas, não, barrentas, né, pastora? Barrentas. Aquela água barrenta, que parece aquela água suja. Ele mergulhou e foi curado. Não deixe que o seu orgulho te afaste de Deus. Não deixe que o seu orgulho te oponha em você reconhecer que você não é nada. Eu acho que Deus ele se alegra com o coração contrito. Deus se alegra quando a gente reconhece. Um grande personagem que nós vemos é Davi. Davi cometeu coisas terríveis. Ele adulterou, ele botou o marido da mulher na frente de batalha para poder morrer. E o profeta foi corrigir ele. E quando o profeta falou assim, mas é você, Davi, é você. Eu costumo dizer, irmãos, que Davi sendo rei, podia muito bem pegar ele e matar. Nós falamos de um rei que aconteceu isso, o profeta foi corrigir e mandou matar o profeta. Tranca ele lá. Mas Davi não foi orgulhoso. Davi foi conhecido. Gloriosa coisa é quando nós reconhecemos diante de Deus. Você falou dele como rei, né? Da atitude. Isso. Não sei se os não no curso, que nós aprendemos que uma das que Deus fala que Davi é um homem segundo o seu coração, por causa exatamente dessas atitudes, como rei e sacerdote. E a vontade de Deus nas suas atitudes como rei também. Acho que um exemplo disso é executado exatamente o que você acabou de... Mas irmão, ele reconheceu. Eu costumo dizer que ele, como rei, ele podia muito bem pegar Natan, mandar prender, mandar amarrar e calar a boca dele. Mas ele teve a humildade de reconhecer o seu erro. E assim, quando eu leio esse texto, eu entendo que Davi não queria que ninguém soubesse. E Deus fez com que todos soubessem do seu erro. Deus fez com que todos conhecessem o erro de Davi. E Davi foi, como diz, suficiente para reconhecer diante de Deus. O Salmo 51 é a oração de Davi, pedindo perdão a Deus pelos atos que ele cometeu, pelo erro dele. E nós vemos a sinceridade. Cria em mim, ó Deus, puro, renova em mim o espírito e na palavra. E nós entendemos, irmãos, que diante de Deus nós não podemos ter orgulho, senão o nosso orgulho vai nos afastar de Deus. Deixa eu correr um pouco, que oitavo sintoma que eu estou cometendo suicídio. Não perdoar. Não perdoar.
vencer a raiva, o ódio. Quando a raiva domine, que o ódio domine, eu vou estar um passo de cometer um suicídio espiritual, porque eu estou me afastando de Deus. Vamos ler a palavra que a palavra nos diz? Eu vou pedir ao meu diácono amado, João, leia Mateus 6, 14 e 15. Vou pedir à minha pastora amada que leia 1 João 2, o versículo 9 e o versículo 11. Mateus 6, 14 e 15. E 1 João, capítulo 2, versículo 9 e o versículo 11. 1 João quanto? 2, versículo 9 e o versículo 11. Vai, João. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, quando eu não perdoo, eu não estou sendo perdoado. Vai ter muita gente que não vai entrar no céu por causa disso. Isso aqui vai ser uma, digamos assim, uma pedra no sapato de muita gente. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente quer encobrir, a gente quer, ninguém está sabendo, ninguém está vendo, mas Deus o Pai sabe. está vendo. Deus está vendo. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. É preciso liberar perdão. É preciso. Você precisa liberar perdão para uma pessoa. Ah, mas eu não tenho que chegar. Você precisa chegar para uma pessoa. Se você vê que não vai adiantar você chegar, porque a raiva, a mágoa, irmão, é como um câncer. Ele começa a crescer e começa a comer dentro de você. E vai fazer mal a você do que a pessoa que você está sentindo. É você que vai ser sendo ferido, é você que está sendo prejudicado, é você que não vai ver Deus. É você, não é a pessoa. Então libera perdão, irmãos. Perdoa, viva esse perdão, viva, seja sincero que Deus conhece o seu coração. E Deus, Ele nos somos e não me conhece. Pastora Márcia, 1 João, versículo 9 e versículo 11. Versículo 9 diz assim: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. E o 11? Isso. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, quando eu não perdoo, estou andando em trevas. Estou me suicidando espiritualmente. Espiritualmente. A gente está trazendo tudo à luz da Bíblia. A minha preocupação, irmãos, quando a gente começou a trazer isso, foi a trazer à luz da Bíblia. O que a Bíblia me diz, porque falar aleatoriamente é muito fácil. Mas o que a Bíblia me ensina? O fato também de você não perdoar o seu próximo é como se você tornasse o sacrifício de Jesus em vão, porque Jesus veio para que todos os nossos pecados fossem perdoados por Deus. E quando você deixa de perdoar o seu irmão, é como se você falasse assim, não, Jesus... Eu crio uma barreira. Eu crio uma barreira. E também assim, é como se o exemplo do amor de Deus em liberar o perdão para nós não fosse seguido. Liberar o perdão porque ele é Deus, eu não tenho que seguir o exemplo. Deus diz assim, olha para Jesus, o perdão de Jesus, eu já dei o exemplo, agora segue. Eu preciso ter amor. E outra coisa que eu gosto muito de falar, que perdão não é sentimento. A gente às vezes encontra pessoa que fala assim, eu estou esperando sentir no meu coração. Perdão é decisão. É você, apesar de não concordar, apesar de não aceitar, apesar de ter raiva ainda,
Mas liberar perdão, deixar o capítulo para trás e seguir em frente. Porque é atitude de cristão. Outro dia, eu lá na empresa, teve um motorista lá que falou algumas coisas lá, profissionalmente, e quando chegou na minha hora de poder ajudar, eu podia muito bem, como despachante, não ajudava. Eu fui lá e ajudei, e fui para ele dizer, mas você vai ajudar ele? Ele te ofendeu, fez tanta coisa, mas eu falei, mas eu tenho Jesus na minha vida. A Bíblia diz que eu preciso amá-lo. Então isso, perdoar-nos, me faz ser um ser humano melhor. Me faz ser um ser humano com mais qualidade. Porque o ódio só vai me levar para o inferno. Vai levar para o inferno, vai me deixar amargo, vai me deixar rancoroso e vai fazer mal a mim mesmo. Mas quando eu perdoo, eu estou abrindo que o perdão de Deus me alcance. Nós temos que entender que nós estamos crescendo como ser humano. Ah, mas eu tenho mágoas de tantos anos, de tantas coisas. Minha mãe fez tantas coisas comigo, eu tive que perdoar ela. Eu sei. E hoje eu me sinto bem. Eu tive que liberar perdão. Porque o mal estava dentro de mim, não estava dentro. Liberar perdão, pelo que o versículo que a pastora leu, é como se você parasse de andar em trevas, virasse as costas para ir a caminho da luz. Ou seja, parar de ir para a morte e para caminhar para a vida. Tá, vamos dar um exemplo mais concreto, né? Brincadeira, tá, João? João me desrespeitou. E eu fiquei com raiva do João. Eu passei a não falar com o João, porque eu estou com raiva dele. Só que o Espírito Santo mandou eu liberar perdão sobre o João. Eu vou liberar perdão sobre o João. Mas aí, eu passo o João virar a cara. Eu liberei perdão? Não. Eu liberei? Não. Eu oro logo. Isso aqui é liberar perdão? Paz, Senhor João, tudo bem? Desculpa, eu sei que eu não podia dar mão, mas acabei dando bem. Álcool gel. Álcool gel. Ninguém passou disso, né? Eu passei, eu sei. Agora também. E se eu liberar perdão, eu tenho que demonstrar o meu perdão. Se eu liberei perdão sobre o João, sobre algo que eu fiquei chateado com o que ele fez comigo, eu tenho que liberar. É claro que eu não vou tratar o João da mesma forma como eu tratava, levar ele lá para casa, fazia um pernil assado para ele, eu não vou tratar da mesma forma. Né? Eu vou ter minhas restrições como amigo, mas o meu perdão tem que ser alcançado para ele, que ele perceba que eu não estou com raiva dele. Aqui presenciais. Eu fui bem claro, pastora Márcia. Não adianta eu dizer que liberei perdão e virar a cara para ele. Não liberei. Ah, mas eu estou com algo no meu coração tantos anos. Está fazendo mal a você. Essa mágoa, ela está virando um câncer e está te comendo por dentro, porque você está à beira de um suicídio espiritual, você está se matando espiritualmente. Agora, liberar as suas atitudes tem que concordar com o que você está falando. Porque geralmente quem não libera o perdão já está com orgulho enraizado. Exatamente. E o orgulho nos afasta de Deus. E a pessoa também se sente até melhor quando você libera o perdão para Mas você. pastor. Porque se você estiver verdadeiramente ligado no Senhor, aquele problema que aconteceu, aquilo vai vai te agoniando, aquilo vai te dando um aperto por dentro, você vai se sentindo incomodado. E quando você expressa, você libera esse perdão, é como se aquele peso que tivesse em você sai. Você se sente melhor, você se sente mais leve. É diferente. Então é muito importante essa parte aí.
E isso acontece muito dentro da casa do Senhor. Infelizmente acontece muito. É irmão com raiva do outro irmão, é Que irmão não com olha pro ira do irmão, outro não dá a mão ao irmão, não irmão. senta do lado do irmão. E quando tem a Santa Ceia, hoje diz que isso aí é coisa dos antigos, isso aí passou. Quando você pergunta na ceia, alguém quer pedir perdão para a igreja? Eu aprendi assim, gente, na Santa Ceia. Se você deixou de participar de um culto, você estava ausente da casa do Senhor, no dia de Santa Ceia, você pedir perdão. A liderança da igreja pedir perdão à igreja e já pede perdão também a Deus. E eu lembro que o meu pastor na época perguntava: a igreja quer perdoar o nosso irmão em nome de Jesus? E quando a igreja verdadeiramente perdoa, aquilo ali acabou. Eu quero fazer uma observação, que nós já vimos muito isso, às vezes, quando chegávamos nesse momento de pedir perdão, a gente está falando em relação à igreja, a mim mesmo. Aí o marido levanta e pede perdão, eu quero Eu pedir ia falar perdão. isso agora. Eu quero pedir perdão. Isso aí você tem que fazer em casa. Isso aí. Não, assim. Não, mas pode dependendo da fazer situação, também. Isso que eu ia falar, dependendo da situação. Exato. Não, porque E aqui mesmo, gente, pedir perdão por uma coisa que aconteceu em casa, uma coisa pessoal que entre marido e mulher, não entrou em detalhe, mas ficou claro que era uma coisa entre os dois. Porque, por exemplo, não foi uma coisa assim, vamos supor, eu e João. Pronto, eu tenho um exemplo, assim, acho que o João não vai nem lembrar. Uma vez lá no dia da piscina, era uma surpresa. Os lembram do chocolate? Era o chocolate dentro, só eu e ele sabia. E eu tava com medo que o João esquece, fala, daqui a pouco não solta o negócio. Aí eu falei assim, aí eu tô tentando segurar, porque aí a Fernanda falando também, e aí eu comecei a ficar nervosa com aquilo, falei, vai chegar, estão fazendo perguntas demais. Aí o João começou a falar alguma coisa, eu cala a boca, não foi? Aí alguém falou assim, eita. Aí eu, desculpa, na mesma hora eu pedi desculpa a ele e tal, conversei com ele, foi uma coisa assim que saiu, mas chegou em casa. Mas esse caso aí, eu pedi perdão, mas eu só... envolveu ele dentro da igreja. Sim, mas nem por isso eu pedi aqui na igreja também, é isso que eu tô dizendo. Não, mas vocês já se acertaram antes. Então, mas tem gente que faz ao contrário, aí que eu ia chegar. Tem gente que faz Foi uma coisa. Entendeu? Ainda que seja um casal de obreiro, mas foi uma coisa dentro de casa que aconteceu e traz para a igreja. Foi tudo. Eu sou pastor, a minha esposa é missionária da igreja. Vamos dizer que acontece uma situação que a gente escolhe no púlpito. Vamos dizer assim, vamos trazer para esse lado. Eu e ela, a gente tem uma diferença no púlpito. Então, aí no púlpito, na hora da Santa Ceia, eu vou pedir perdão perante a igreja, porque muitos perceberam. Sim. Aí foi uma ação de marido e mulher, mas dentro, envolvendo a igreja. Agora, eu estou falando, Elisa, justamente ao contrário do que você falou. Não, mas eu entendi. De repente você se aconhece com o João em casa, você mandou ele dobrar a roupa, ele esqueceu de dobrar a roupa. Aí ele vai te pedir perdão porque ele dobrou, né? Dentro de casa, é algo pessoal de vocês dois. Isso aí, esse caso de dobrar roupa, que não sei se é isso mesmo, esse caso aí é algo particular. Eu não sei se ele dobrou, deixa ele dobrar, se você pediu ou se não pediu, isso aí é algo particular. Mas assim, embora eu acho, né, eu entendo que o certo é o reconciliamento em casa, a gente sabe também que alguns casais, né, um cônjuge, ele escolhe a hora da Santa Ceia para poder pedir perdão. Melhor que seja assim do que não pedir. Amém. Tá bom? Eu sei que nesse dia, até no mesmo momento, né, João? Ai, desculpa ali, porque foi uma coisa do momento mesmo. Embora assim, eu pedi, eu consertei, porque eu achei uma atitude errada minha, mas também não foi uma coisa enraizada, nada que. Né? Mas foi só como um exemplo para a gente falar assim, Eu pouco que conheço o João, acho que ele nem normal. Mas também, assim, existem casos Mas foi muito que o casal quer pedir perdão e escolhe a Santa Ceia para expor em público, para que a imagem publicamente seja de santo, mas não há uma liberação de perdão de fato. E aí isso aprende. embora Só aparece. Isso aí por isso que eu estou falando, por isso que eu fui bem enfático na área de pedir perdão, né? Quando a gente está dentro da igreja, a gente está falando perdão que envolva a igreja.
A pastora citou um exemplo. Deixei muito tempo de vir ao culto, então eu vou pedir perdão aos meus irmãos, porque há muito tempo, mesmo que eu tenha uma boa justificativa, mas eu tenho que ser humilde bastante de pedir perdão, né, pastor? E pedir perdão porque eu não tenho compadecido. Deus sabe o meu problema, Deus sabe a minha justificativa, mas eu tenho que ser humilde o suficiente. Agora a gente não pode pegar esses problemas íntimos e expor. Isso aí eu acho claro, graças a Deus aqui na igreja nós não vemos isso, graças a Deus, mas eu já vi muito casos desses. Sim, aqui, tá? Eu já vi aqui sim. Se você não viu, amém. Porque, gente, é assim, biblicamente, se é um problema que está envolvendo toda a igreja, dos cultos, está faltando a reunião, eu vou pedir perdão à igreja. Mas o meu problema, às vezes, não é com a igreja, meu problema é com o pastor Marco. Então eu tenho que me dirigir ao pastor Marco. Exatamente. Eu quero pedir perdão ao pastor Marco se eu falei alguma coisa que lhe aborreceu, que nós nos entristecemos. Irmão, me perdoa em nome de Jesus? Só que às vezes a pessoa até ali na hora perdoa, mas quando acaba vira as costas pro irmão. Acaba e sai falando, tá vendo? Eu que pedi perdão, senão o que nós estamos falando em liberar perdão. E outra coisa também, eu acho que quando você vai pedir perdão, fazer algum tipo de coisa assim, eu acho que você também não precisa, independente para quem for, você não precisa expor o problema. Tipo assim, aconteceu alguma coisa, quando eu for pedir perdão, me perdoa porque aquele dia eu joguei água em você, assim. Aí a outra pessoa vai querer dar uma outra explicação também, aí vai ficar aquele jogo que acaba que o perdão não sai. Eu acho que quando você pede perdão, você só reconhece e tenta aquele conserto ali. Não precisa entrar em detalhes, mas desde o momento que você chegou para aquela pessoa e pediu perdão, as duas pessoas envolvidas no problema sabem o que foi que aconteceu. Claro. Eu não preciso dizer o que foi que aconteceu, mas no momento que eu me dirigi e pedi perdão para aquela pessoa, ela sabe o que aconteceu. Então, mas eu acho que quando a outra pessoa quer falar, eu acho que alguém ali não está recebendo bem, tipo assim, quer explicar, quer fazer o assunto render. Aí eu acho que alguém. Principalmente na igreja, né? Acho que a pessoa, alguém ali não está com o coração bem coisa para receber aquilo ali, porque quer explicar, porque como você falou, já sabe do que aconteceu. Então, mas é que a Bíblia fala isso, se o teu problema é com o teu irmão, tu tem que falar para o teu Claro. irmão. Se é uma coisa com a igreja, então eu vou pedir perdão à igreja. Eu já vi um caso que foi uma ofensa, uma coisa grave específico, mas na hora de pedir perdão, a pessoa foi na Santa Ceia, teve a oportunidade e pediu o perdão à igreja toda, e não foi específico como a pastora falou, direcionar a pessoa que foi ofendida. Também tem isso, entendeu? A pessoa tem, se foi com A, você tem que ir com A, direcionar a A para poder resolver a causa ali. Mas foi com a igreja, não foi direto com a não pessoa. foi validado. Ou seja, só desencargo de consciência. Esse caso do perdão é muito sério. Porque a nossa missionária com muita propriedade falou, muita gente não vai ver a glória de Deus por causa disso aqui. E isso aqui tem matado muita gente espiritualmente. E está na oração do Pai Nosso, que o próprio Jesus ensinou. Se não perdoar, a gente não vai receber o perdão de Deus. Sem perdão de Deus, a gente não vai entrar no céu. Então, isso aqui é muito sério. Muita gente está morta dentro da igreja por causa disso aqui. E eu tenho medo também das pessoas morrerem, sabia? Esse negócio, eu tenho muito isso, né? Eu sei, quando a pessoa morre ali. A minha vizinha lá, há uns 5 anos atrás, que ela ofendeu meu filho, um colega dele, aí eu fiquei discutir com ela e tal, foi uma discussão, mas aí depois de um tempo ela começou a ficar muito doente. Eu falei, Senhor, me ajuda, que eu vou lá pedir perdão, até porque a mãe não fez isso desde criança, né? Aí eu fui lá, pedi perdão, e realmente ela me tinha até como assim, ela me conhece de criança e tal, aí pedi, mas eu tenho muito isso na minha cabeça, depois pulando Mas morre. você tá... Tá? Não foi só por isso, não. Isso foi o 8º aspecto. O 9º aspecto tem matado muita gente morta dentro da igreja. É desonrar sua liderança. Rebeldia dentro da igreja
contra a liderança. A Bíblia, eu vou correr um pouco, nós passamos um pouco, a aula tão gostosa que a gente está passando um pouco no horário. Então, rebeldia, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, vai falar que rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Rebeldia, vou fazer aqui em vermelho. Ou seja, não bate tambor, mas é igual. Ai, Jesus. É igual o pecado. Opa. Cadê o apagador, pastor? É o dedo dele. É o costume. Não tem apagador, não? Tem. Tem, Elisa, mas ele prefere apagar com o dedo, depois que ele lembra do apagador. Rebeldia é igual pecado. Deus não aprova rebeldia contra liderança. Nós vemos o próprio Davi. Ele teve várias oportunidades de matar Saul, mas ele respeitou ele. Na caverna de Adulão, Davi corta um pedaço do vestido da orla de Saul, da capa, mostrando que ele teve oportunidade, mas ele respeitou como rei. Mesmo ele perseguindo ele, mesmo ele sabendo que havia um espírito mau, mesmo assim, ele respeitou. Nós vamos ver o próprio Saul mesmo, quando ele desobedece a Deus. Deus dá uma ordem e ele faz justamente ao contrário. A Bíblia fala que aí nós estamos falando do rei que desobedeceu a Deus, que é o nosso liderança suprema. Estamos falando algo direto lá do céu. Nós estamos desobedecendo, o rei desobedeceu a lei, Deus o reprovou. Nós vemos também que Coré, Datã e Abirão, Números capítulo 26, versículo 9, começa a conspirar contra Moisés. A Bíblia vai dizer que a terra veio, estragou, engoliu eles. Nós vemos que em Deuteronômio também fala, 11:6 fala a mesma coisa, sobre o pecado, sobre o erro de Coré, Datã e Abirão, que rebeliaram-se contra Moisés. E por isso, nós vemos também, irmãos, quando quando a gente vai contra a nossa liderança, nós desagradamos a Deus. As lideranças, né, nós falamos isso outro dia, são constituídas por Deus. Nós temos que ter cuidado quando a gente vai de frente com a liderança. A rebeldia agrada a Deus. Quando nós desonramos os nossos líderes, quando nós não obedecemos. Vem para a igreja, minha irmã querida. Não vou não, está desobedecendo. Vem adorar o Senhor. Quando levanta calúnia, difamação. Eu acho que eu vou falar outra coisa. Nós temos que entender que nós precisamos fazer a nossa parte. Se a nossa liderança não é com Deus, aí não é problema meu, é problema de Deus. Cabe a mim fazer a minha parte, que é obedecer. Eu tenho que entender que eu preciso obedecer. E isso, irmãos, rebeldia dentro da igreja tem levado muitas pessoas à morte. Tem muitas pessoas mortas por aí espiritualmente porque têm batido de frente, têm sido rebelde e têm caído por terra porque Deus, ele não se alegra com rebeldes. E o 10º, a gente fechar aqui. Tinha mais, tá? Mas eu acho que quando a pessoa está assim também, tipo, às vezes a pessoa não concorda com algumas coisas e prefere ficar em casa do que ir para a igreja porque não concorda com a liderança, com não sei o quê.
Aí eu penso que isso também é uma forma de orgulho, que ela também está se julgando melhor do que os outros. Porque hoje Entra na em parte dia, do Elisa, orgulho também. tem tantas igrejas aí. Se eu não estou satisfeita com a Tipo, eu sou organização, tão boa, mas eu tão vou boa para que a eu vou igreja. ficar em casa. Né, pastora Márcia? Estou errado. A minha Elisa Mas a pessoa não enxerga isso como orgulho. Eu acho que a gente está querendo dizer que a pessoa faz tipo uma grevezinha de a igreja para poder mostrar que não concorda tipo com a assim, liderança, não tipo concorda, para ir é. contra aquilo que está sendo ensinado, coordenado. alguma Tipo coisa. assim, ela se julga às vezes assim, eu não faria isso, ou eu não faria aquilo, ou eu não sei o quê. Aí eu penso assim, é um orgulho, porque quando você pensa que você não faz nada daquilo, você está sendo orgulhosa, porque você é tão falha quanto os outros. Então, assim, eu estou falando que entra nessa parte do orgulho por isso, que a partir do momento que eu fico em casa, porque eu acho que o que acontece eu não faço, eu estou sendo orgulhosa. Então, de certa forma, eu também estou bem errada nesse sentido. Eu estou falando que você falou do orgulho. Isso entra também na parte do orgulho, nesse sentido. Mas assim, Só que quem fica em casa não vê como orgulho, que não se acha, não acha isso. Ela acha que ela só não vai porque ela só não concorda. No fundo, ela está sendo orgulhosa, porque ela está se julgando melhor, já que ela não vai por isso. então, Fica em casa. Está morrendo, né? hã? E espiritualmente está morrendo, né? Não nos sintomas, se afastar dos irmãos. Nós falamos também no 4, parar de ir à igreja. É um dos sintomas também. Tudo isso, irmãos, a gente está vendo que nos afasta das coisas de Deus. A gente está vendo que tem muitas pessoas mortas espiritualmente por não obedecer sua liderança, por causa de orgulho, por não perder. Está na igreja adorando o Senhor. Aí para de orar, para de louvar, aí é morte súbita. Lamento informar, você está à beira de um suicídio espiritual. Você está quase morto espiritualmente. Pensa que está vivo, mas está morto. Outro sintoma, eu vou citar alguns versículos, nós não vamos ler para o tempo, falar mal dos outros. Quando eu chego a esse extremo de começar a falar mal do meu irmão, a Bíblia vai falar lá em Números, capítulo 12, versículo 8, 9 e 10, quando Miriam e Arão começam a falar mal da mulher dele. A Bíblia vai falar que Miriam ficou leprosa. E alguém postou bem isso essa semana. Teve uma postagem aí, bem isso aí. Eu vou ler para vocês também aqui. Quero ler essa parte aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 11, diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas, e se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Mas juiz. Não fale mal do seu irmão. Nós temos também, você pode ler na sua casa depois, em 1 João 9:8, Marcos 12, versículo 3, 1 João 4:20, Mateus 22:39. Quando eu chego ao ponto que eu estou falando mal do meu irmão, eu já estou num extremo, estou quase morto espiritualmente. Eu estou quase morto espiritualmente. Quero jogar uma pergunta para a minha classe. A minha classe, que é uma classe muito inteligente, muito participativa. A pastora está fugindo da pergunta. Hã? Pega água para minha irmã, meu irmão. Tá com sede, não tá com sede? E para o seu professor também. Ela falou de água. E para o seu professor também. O que você entende
que você entende com legalidade? Você mais profundo, legalidade ao diabo. Nós temos usado muito esse termo hoje em dia. Aí Edival botou pergunta. Nós temos hoje muito ouvido falar sobre legalidade, da legalidade ao diabo. Elisa, minha aluna inteligente, o que você, Elisa, entende com legalidade? O que é legalidade? O que é dar legalidade ao diabo? O que você entende? Eu acho que o que é legal, não do legal de oba, maneiro, o que é legal é o que é autorizado. Creio que seja dar autoridade ao diabo. Isso. João. Autorizar o diabo. Fala igual a amiga do ela já. Eu estava mais ou menos na mesma linha de raciocínio dela, analisando a palavra. Legalidade é tudo aquilo que é legal. Quando você dá um tiro. É como se usasse ao diabo a fazer algo na sua vida, quando você dá legalidade a ele. Missionária Adriana. É exatamente isso. É você dar, no caso, né, legalidade do diabo, é você dar poderes, instituir poder para que o diabo execute o que ele bem entender na sua vida ou na vida de alguém, né? Isso. Nós. Minha bateria está acabando. Nós estamos falando no nosso tema hoje sobre suicídio espiritual, certo? Sem fugir do nosso tema. Sem fugir do nosso tema. Legalidade é qualidade ou estado do que é legal, do que está conforme com o governo por uma ou mais leis. Licença. Legalidade é justamente o que os irmãos falaram. É dar autoridade, otorgar ordem sobre. Então, dar legalidade ao diabo seria dar direito a ele sobre qualquer das minhas atitudes. Eu quero lembrar aos amados irmãos duas coisas que a Bíblia nos diz. Primeiro, que contra Israel não vale encantamento. Se nós temos Jesus na nossa vida, nós temos autoridade, sobre toda a potestade maligna. Se nós temos Jesus na nossa vida, o diabo não nos toca. A Bíblia é bem clara quando Jesus fala que o diabo está ao nosso derredor. Porque ao nosso redor está os anjos do Senhor. Só que quando eu começo a pecar, quando eu começo a murmurar. João, você vai me Vamos lá, pastora. Nossos desenhos. Desenho. Morango. Não, um rapazinho. Morango. Aí, como ela faz comigo? Cabeça de morango. O cabelo quebrei. Deixa ela. Ela não entendeu que o. Não, o cabelo dele é igual o meu aqui em cima. Os negocinhos presos, soltando, despertando. Um abacaxi na cabeça. A Bíblia diz que ao nosso redor, está o Senhor Jesus Cristo nos protegendo. É como se fosse uma proteção celestial. O diabo está ao nosso redor do redor. Ao nosso redor está o Senhor nos protegendo. Só que essa proteção aqui, Deus, Ele é santo. E quando nós cometemos pecado aí, nós vamos entrar dentro do que nós falamos, do suicídio, dos aspectos de um suicídio espiritual. Quando nós começamos a murmurar, quando nós começamos a ir contra a nossa liderança,
quando nós começamos a parar de orar, quando nós paramos de louvar a Deus, quando nós começamos a dar prioridade às coisas do mundo e não damos prioridade às coisas de Deus, quando nós começamos a falar mal do nosso irmão, quando nós não perdoamos, nós começamos a abrir brechas naquela proteção que Deus nos deu. Aí sim, eu começo a dar legalidade ao diabo sobre a minha vida. Lá em Salmo 91 fala sobre dardos inflamados. Para quem não sabe, dardos inflamados seria mais ou menos uma flecha pegando fogo. Dardos inflamados. Quando eu passo a não buscar, não congregar, não obedecer, não perdoar, eu começo a abrir brechas naquela proteção que vem do alto do céu. Aí o meu inimigo, que está ao meu derredor, ele começa a ter espaço, ele começa a ter legalidade para poder tentar jogar seta, para tentar jogar alguma coisa sobre a minha vida, para tentar me enfraquecer, para tentar me isolar do meu irmão, para tentar criar aquele ódio que eu tenho do meu irmão crescer cada vez mais. Aí sim, quando eu não estou em Cristo, eu começo a dar legalidade para o diabo sobre a minha vida. Ah, mas eu não estou em pecado, pastor. Mas no momento que você não perdoa, não obedece, não ora, não busca, não lê, não honra a sua liderança, você está dando brechas para o teu inimigo. Você está deixando o diabo, você está vulnerável aos ataques malignos. Mas o que eu devo fazer? Você deve fazer justamente o contrário do suicídio espiritual. Você deve ler a Bíblia, você deve orar ao Senhor, você não pare de adorar, você tem que congregar, você precisa perdoar, você não tem que se isolar dos seus irmãos, você tem que se achegar, você tem que estar na igreja, você tem que estar participativo, obediente, não crie mágoas no seu coração, não fale mal do seu irmão. Então eu estou assim por causa de quê? Por sua causa. Porque você está dando brechas. O diabo só está aproveitando a oportunidade. A missionária falou com muita propriedade, ela falando de perdão, que é decisão. O Evangelho também é uma decisão. Se eu decido seguir a Cristo, eu vou ter barreiras? Vou ter. Vou ter dificuldades? Vou ter. Eu vou ter problemas? Vou ter. Elisa, você ficou livre dos problemas depois que encontrou Jesus? Mas você tem uma solução que é Cristo. Não é verdade? Você tem um Cristo que tem pelejado as suas lutas. Né, João? Né, pastora Márcia? Mesmo que venha uma depois da outra. No mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo. Então, irmãos, quando eu começo a dar espaço no diabo, eu chamo de legalidade. Ah, mas o que eu tenho que fazer, pastor? Busca Deus, obedeça, congregue. Pare de ser desobediente, pare de contra a sua vida, pare de guardar raiva no teu coração. É assim, você não vai se suicidar espiritualmente. Pelo contrário, você vai crescer em Cristo espiritualmente. Você vai afastar o suicídio e você vai crescer em Cristo Jesus. Entenda, tudo depende de você, depende de mim. Somos nós que tomamos a decisão. A pessoa, quando ela vai cometer um suicídio, ela tomou a decisão. Claro que tem aspectos que giram em torno ao problema de doença, como nós falamos aqui, que a pessoa em depressão é uma doença, né? Então nós sabemos que precisa de tratamento. E nós, quando estamos com esses aspectos que eu fiz questão de escrever no quadro, para que você saiba
De repente, você está com um desses aspectos na sua vida. Então, meu irmão, levante-se. Tome uma posição diante do Senhor. Porque Cristo, Ele é vida. Servir ao Senhor é buscar com todo entendimento. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. 2 Crônicas 26, 5. Provérbios 28, 5. Servir a Deus é ter vida e vida com abundância. Deuteronômio 19, Romanos 6, 22, 1 João 5, 11, 12, João 5, 39. Então nós precisamos tomar decisões para que a gente não cometa morte espiritual. Outra coisa que tem levado muitas pessoas à morte espiritual é a mentira dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos mentindo, e nós estamos escondendo e estamos morrendo espiritualmente. Um grande exemplo na Bíblia é o exemplo de Ananias e Safira, quando eles estavam vendendo os seus terrenos e dando em prol a obra do Senhor. Quando eles foram vender, viram que era muito dinheiro, eles omitiram. O terreno era deles, a casa era deles, a decisão era deles. Podiam muito bem, olha, nós vendemos aqui, Pedro, nós vamos dar a metade. Ele mentiu, estamos dando tudo, e não estava dando. O grande erro de Ananias e Safira foi mentir perante o Senhor. De repente você está com desses sintomas. Eu estou bem, mas você sabe que você está mal. Então você está mentindo diante de Deus. Você está se achegando para o suicídio espiritual, porque você está mentindo. É necessário que você fale a verdade diante de Deus. Eu estou mal sim, mas eu quero ajuda. Eu reconheço, assim como Davi reconheceu, eu reconheço que eu preciso melhorar. Eu reconheço que eu preciso perdoar o meu marido, eu preciso perdoar o meu filho, eu preciso perdoar a minha mãe, eu preciso perdoar o meu pai. Isso tudo é evangelho, é decisão. Posicionamento como servo do Senhor. Parar de mentir. Tem muita gente que está se afundando no suicídio porque tem gente, não, eu estou bem, eu estou ótimo, eu estou muito bem. Está mentindo diante de Deus. Ananias e Safira mentiram e foram fulminados no exato momento. Morreram. E muita gente tem mentido dentro da igreja e tem morrido. Gente, desculpa o extenso, mas o assunto era longo. Não tem nem como cortar o assunto. Hã? Abusei, né? Vamos ficar de pé. Se você tem cometido esses 10 aspectos de suicídio espiritual, busca Deus. Reconheça diante de Deus. Não minta para Deus. Seja verdadeiro. E Deus assim te abençoará. Amém? Quero convidar a nossa pastora Márcia que ore por nós. Perdão pelo horário. Nosso tema era muito. Vamos orar, gente. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento a qual passamos aqui na Tua presença, aprendendo, Senhor, mais um pouco, Senhor, deste ensinamento a qual, Senhor, Tu usaste o Teu servo na noite do dia de hoje para nos orientar. Senhor, que Tu possa trabalhar. Senhor, que Tu não venha nunca permitir, Senhor, que venhamos praticar esse suicídio espiritual. Senhor, nos dá força, nos sustenta, segura em nossas mãos, nos dá sabedoria, Senhor, para que possamos orientar até outros irmãos, Senhor, que possam estar praticando esse suicídio, Senhor. Dá unção a cada um de nós. Sustenta, Senhor, a cada um que aqui está e aqueles que estão, Senhor, nos seus lares, participando, Senhor, desse estudo nessa noite. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, derrama, Senhor, da Tua graça, da Tua sabedoria sobre a vida, Senhor, do professor do estudo bíblico. A cada dia, Senhor, orienta o Teu servo, aquilo, Senhor, que Ele irá trazer para ensinar a Tua igreja, ensinar os Teus filhos. Em nome de
Jesus, eu te peço e te agradeço na noite do dia de hoje. Amém. Antes de comentar a bênção, alguém tem uma sugestão para a aula da semana que vem? De repente, se tem uma sugestão, está aberto e a gente vai estar elaborando para a semana que vem. Amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo, e todos digam Amém. A vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. agindo Deus. Quem impedirá? Serem abençoados. E até aqui? Nos ajudou. Tchau.